Olá, estudante da EJA, terceira etapa, primeiro semestre. Estamos então no módulo 1, unidade 2. Essa é a nossa segunda aula sobre o estudo da biologia. Na última aula fizemos uma introdução sobre o que é biologia. Perguntei, né? Então, a biologia é essa área, esse campo de estudo que estuda justamente o quê? Olha, se a gente pega o nome, né? Bio, vida, logia, vem de logos, que significa estudo, é o estudo da vida. Mas aí eu trago uma outra pergunta para a gente melhorar a resposta nesta aula. Qual o objeto de estudo da biologia? E aí, sabendo que bio é vida, logos é estudo, o objeto de estudo da biologia poderia ser o quê? Os seres vivos, a vida, todos os mecanismos que envolvem, né, a vida e os seres vivos. Mas eu te pergunto agora, o que é um ser vivo? Como que você define que uma rocha não está viva e, por exemplo, uma minhoca é um ser vivo? Qual que é a diferença entre os dois? Por que que uma cadeira é um objeto, não é um ser vivo, e uma ave é um ser vivo? Por que que você e eu somos seres vivos e, por exemplo, a água não está viva, né? É diferente de você dizer, né, que a água contém seres vivos, mas a água, o elemento H2O, não é um ser vivo, né? Então, um ser vivo, ele é complexo. As rochas, o solo, eles podem conter seres vivos, o ar inclusive, mas não são componentes vivos em um ecossistema. E para a gente definir aí o que é um ser vivo, quais os fenômenos e mecanismos que envolvem a vida, vamos elencar aqui algumas características. E olha só, a primeira característica, né, a gente sabe que tudo que existe no universo é feito de matéria, tá? Então, tudo tem matéria, tudo é formado por átomos. Então, se eu disser que todos os seres vivos são formados por átomos, eu estarei falando a verdade? Sim, mas tudo e qualquer coisa que existe é formado por átomos, é formado por matéria, inclusive aquela rocha, o solo e o ar que eu mencionei anteriormente que não estão vivos. Esses átomos, eles podem formar ligações entre si e assim formarem moléculas. Moléculas são um conjunto de átomos que tem essa ligação, esse tipo de ligação que vocês vão aprender em química, né? A ligação que pode ser uma ligação covalente, tá? Pode ser uma ligação iônica. E essas moléculas, elas vão se unir e vão formar coisas maiores, como, por exemplo, substâncias. Vamos ver aqui, olha só. Tem aqui, deixa eu já ativar o meu marca-texto. Começando aqui, que estrutura representada é essa? É um átomo, né? O conjunto de átomos forma moléculas. Conjunto de moléculas forma substâncias. E aqui eu já estou pulando direto, né? O conjunto de substâncias pode formar estruturas orgânicas, como os organoides. Conjunto de organoides ou organelas pode formar células. A célula é a menor unidade da vida, tá? Então, a gente diz que as células são as unidades morfofisiológicas da vida, ou seja, definem forma e função dos seres vivos. Conjunto de células forma tecidos. O conjunto de tecidos formam órgãos. Conjunto de órgãos formam sistemas e o conjunto de sistemas forma um organismo ou um indivíduo. E esse indivíduo, que é o ser vivo, ele tem algumas características. E vamos começar pela característica de composição química. Como eu disse anteriormente, tudo que existe no universo é formado por matéria, ou seja, é formado por átomos. Esses átomos se ligam, formam moléculas. E essas moléculas formam substâncias. Nos seres vivos existem substâncias orgânicas e inorgânicas, como, por exemplo, a água, a própria água, que é uma substância inorgânica, e as substâncias orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. O
O que tem em comum entre essas moléculas, essas substâncias? A composição química, ou seja, estamos falando dos elementos, lá da tabela periódica, lá da química. Tudo que existe é formado por elementos. Os elementos são os átomos de um determinado tipo. E a diferença é que nos seres vivos existe uma proporção diferente de determinados elementos. Quais são os elementos que existem em maior proporção nos seres vivos? São principalmente o carbono, representado aí na tabela periódica pela letra C, o hidrogênio, representado pela letra H, né? O oxigênio, representado pela letra O nitrogênio, representado pela letra N, o fósforo, representado pela letra P, tá? Então, tem aí estes elementos em maior proporção nos componentes, nos seres que são vivos. Outra característica dos seres vivos: todo ser vivo possui um ciclo de vida. Em algum determinado momento ele nasceu, é aquilo que você já aprendeu há muito tempo, né? Lá no ensino fundamental, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, dentro de uma espécie, nós temos ali organismos, né, que nascem, são capazes de se reproduzir, deixando ali descendentes férteis, tá? Então, isso inclusive caracteriza organismos que são de uma mesma espécie. O que são organismos de uma mesma espécie? Apresentam características semelhantes anatômicas, fisiológicas, comportamentais, reprodutivas, são capazes de se reproduzirem entre si e gerar filhotes, descendentes férteis que vão continuar aí o ciclo de vida, mantendo assim a espécie, né? Então, seres vivos se reproduzem. Seres vivos também têm capacidade de elaborar respostas a estímulos externos ao seu organismo, seja esse indivíduo unicelular ou pluricelular. Eles respondem aos estímulos ambientais, como, por exemplo, a temperatura, pressão, umidade, luminosidade, substâncias químicas e outros estímulos. Todo ser vivo tem metabolismo. O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células, envolvendo ali transformação de matéria e energia, tá? No meio onde vivem, ok? Então, desde uma única célula até o organismo formado por centenas e milhares de células, né, um pluricelular, em cada uma de suas células, realiza ali reações metabólicas, sintetizando, quebrando substâncias, produzindo, liberando energia. Isso é característico dos seres vivos. Outra característica é a organização celular. Eu disse, né, que a menor unidade que caracteriza a vida é a célula. É a unidade morfofisiológica da vida. É o que define forma e função dos seres vivos. Tem seres vivos que são unicelulares, formados por uma única célula, e organismos que são pluricelulares, formados por centenas e milhares de células, mas são formados por células. Temos aqui exemplos de células animais que formam tecidos diferentes, como, por exemplo, o conjunto de células que formam um tecido epitelial de revestimento dos animais, células que formam o sistema nervoso, como os neurônios, células que formam fibras musculares, células que são o zigoto ou o espermatozoide, que são os gametas, células que estão no nosso sangue, como os glóbulos vermelhos, e aqui exemplos de organismos unicelulares, que são protozoários, todos eles formados por uma única célula. E quais são as partes fundamentais das células? Aqui uma representação, né, de uma célula, e nela nós podemos indicar a membrana plasmática, que é o seu envoltório, é o que delimita a célula, é o que controla o que entra e o que sai dessa célula, tem ali uma permeabilidade seletiva. Temos ali o interior da célula, onde existem várias substâncias e estruturas, que é o citoplasma, é a parte fluida da célula, que preenche aí tudo que tem dentro da membrana plasmática. E mergulhado ali nesse citoplasma, nós temos uma estrutura muito importante, que é o núcleo. Então, eu posso dizer que toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo? Só se for uma célula eucarionte.
porque célula procarionte, que é outro tipo de célula, não tem núcleo. Mas então vamos verificar melhor como que isso se apresenta, tá? Então, vamos aproximar aqui da estrutura da célula e ver primeiro a sua membrana plasmática. Qual é a estrutura da membrana? A membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Bicamada porque tem duas camadas. Olha só, uma camada em cima e uma camada embaixo, formada por moléculas que têm esse formato, que são moléculas de lipídios, que se organizam naturalmente assim, com essa parte que é chamada de cabeça, voltada para a parte externa e interna, que é onde tem água, e essa cauda voltada para as partes internas da membrana, tá? Então, é como se essa cabeça da molécula tivesse afinidade por água, é a porção hidrofílica da molécula, e a cauda é a porção hidrofóbica, ou seja, que se esconde da água, formando, então, essa dupla camada que tem ali permeado também algumas proteínas que trabalham no processo de transporte de substância, glicoproteínas, que são proteínas associadas a glicídios, né, que são carboidratos, diferentes tipos de carboidratos que vão caracterizar ali cada uma das células, tá? Então, as células, elas apresentam essas membranas plasmáticas que então irão fazer ali o envoltório e vão selecionar substâncias que entram e saem, fazendo uma permeabilidade seletiva. Sobre os tipos de célula, né? Eu disse que tem ali dois tipos de célula: célula procariótica e célula eucariótica. E agora vamos ver quais são as diferenças. Célula procariótica, elas não têm núcleo, não apresentam núcleo delimitado por membrana, nem estruturas membranosas. E são seres formados por células procarióticas, quem? Por exemplo, as bactérias. Aqui uma representação de uma célula procariótica. O que é que tem dentro do núcleo de uma célula? O seu DNA. E aqui no caso dos procariontes, o DNA fica no próprio citoplasma, em contato direto ali com o citoplasma. Essa é uma ilustração até um tanto complexa de uma célula procarionte, mostrando aqui algumas estruturas, como o flagelo, um envoltório extra, que é a parede celular, um envoltório extra da parede celular, que é a cápsula, estruturas relacionadas à síntese de proteína, que são os ribossomos, e um DNA extra, que é chamado de plasmídio, ou DNA plasmidial. E ainda estruturas de fixação, como as fímbrias. Então, aqui um novo olhar, uma aproximação, né, dessas estruturas de uma célula procarionte. Se uma célula procarionte pudesse ter tudo o que ela tem direito de ter, ela teria todas essas estruturas desenhadas aí na imagem. E aqui uma micrografia, né, que é uma fotografia tirada utilizando-se um microscópio para vocês verem aí, né, como que realmente se aparenta uma célula bacteriana, uma célula procarionte. Novamente, uma micrografia, que é uma fotografia tirada utilizando um microscópio, para termos aí uma visualização de bactérias, que são chamadas de gram-positivas, porque na presença de determinados corantes, elas se coram assim de roxo, e essas bactérias gram-negativas que se coram assim de rosa. Aqui a escala de 10 micrômetros. E a célula eucariótica? As células eucarióticas, elas têm sim um núcleo que delimita ali o material genético, é formado por membrana, tá? E está presente em células de animais, células vegetais, células de protozoários e fungos, tá? Então, a gente pode dizer que os seres procariontes, resumidamente, né, são seres como, por exemplo, as bactérias e as arqueias. E os seres eucariontes são os demais. Numa antiga classificação dos seres vivos em 5 reinos, que a gente tinha reino monera, reino protoctista, fungi,
plantas e animais, só os organismos do reino Monera que são procariontes, todos os demais são seres eucariontes, ou seja, tem células desse tipo aí, com núcleo e diferentes organelas nesse citoplasma desempenhando diversas funções. Por exemplo, aqui a mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. O lisossomo é uma organela responsável pela digestão celular. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas. E aqui células eucarióticas em micrografia, né, para vocês fazerem essa visualização de como que é na realidade, né, uma célula, o seu núcleo. E aqui células do sangue, todas essas bolinhas cor-de-rosa aqui, na verdade, são os glóbulos vermelhos, eles não têm núcleo, diferente dos glóbulos brancos, que têm núcleo, estão presentes aí também no sangue. Então, falando de células eucariontes, é bom a gente fazer um paralelo, né, da célula animal com a célula vegetal. Qual é a diferença, né, de uma célula animal para uma célula vegetal? Na célula vegetal, nós temos a parede celular, que é esse envoltório extra da membrana plasmática que determina aí uma forma bem mais definida da célula, que é feita, então, de celulose, tá certo? Então, sobre essa parte de características de seres vivos, chegamos aí até a sua unidade fundamental, né, a célula, e a gente encerra a aula de hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau!